Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, Marco Antônio Costa de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. E como os nossos programas não são mais exibidos no YouTube, você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 31 de janeiro de 2023. Confira os destaques desta terça-feira. Outra denúncia contra o ministro das Comunicações. Juscelino Filho é acusado de usar de forma irregular mais de R$500 milhão do fundão eleitoral. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participa de jantar do Partido Liberal em apoio a Rogério Marinho à presidência do Senado. E vamos falar ainda sobre crianças e adolescentes envolvidos em processo de transição de gênero, assunto da nossa entrevista de hoje. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E antes de começar com as notícias do dia, temos um aviso importante a respeito da participação de Guilherme Fiuza no programa Oeste Sem Filtro. Fiuza escreveu o seguinte comunicado que eu vou pedir aqui para Augusto Nunes ler para todos nós. Primeiramente, muito boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro. Boa noite, Ana Paula Henkel, minha querida parceira, Marco Antônio Costa. Boa noite a vocês que nos acompanham. O Guilherme Fiuza, meu irmão, também escreveu o seguinte comunicado aos leitores da Revista Oeste, aos que acompanham este programa, aos nossos amigos. Meus valiosos parceiros Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Paula Leal e grande nação Oeste. Saudade de todos. Resolvi enviar a vocês essa rápida nota para dizer que o nosso amor é eterno e para agradecer à direção da Oeste por estar sempre ao meu lado. Depois das férias, sigo tratando de questões judiciais que não são compatíveis, ao meu ver, com a minha participação no Sem Filtro neste momento. E estou feliz por ver o grande sucesso do programa. Aproveito para fazer um pedido a vocês. Alertem, por favor, a nossa maravilhosa audiência de que não estou me pronunciando em nenhuma rede, por nenhum canal ou perfil. Os que usam meu nome prejudicam a minha busca pela clareza e pela verdade. Obrigado a todos e bom trabalho. Guilherme Fiuza. Eu acrescento o seguinte: o Fiuza continua fazendo parte da nossa equipe, continua nos quadros da Oeste e voltará assim que resolver esses problemas que ele próprio aqui resumiu. Tá? Ele não está fora nem do programa, nem da empresa. Ele decidirá a hora de retomar o seu trabalho aqui. Nós vamos sentir muita saudade, sentimos a falta dele e esperamos que esse retorno ocorra em breve, o mais cedo possível. É isso. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. A JF, holding dos irmãos Batista e dona do frigorífico JBS, quer revogar o acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. Um dos advogados à frente do pedido é Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos abertos pela Operação Lava Jato, segundo informou o jornal o Globo. Em 2017, a empresa concordou em pagar uma multa de 10,3 bilhões de reais ao longo de 25 anos. Até o momento, cerca de 2 bilhões foram pagos.
Na época, a negociação beneficiou o grupo com o encerramento de investigações sobre 4 operações policiais que envolviam a JF. Bom, para começar aqui nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado da noite, Marco Antônio Costa. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes. É uma honra estar com vocês aqui e queria agradecer o convite de vocês. E já aproveito para te colocar na roda para comentar aí esse primeiro assunto, Marco Antônio, a respeito dessa possível revisão do acordo de leniência da JF, a pedido, então, do advogado Cristiano Zanin. Olha, esse ponto é interessante que, do ponto de vista jurídico, quando você tem, tecnicamente, a anulação da condenação do Lula por uma questão de foro, lá atrás a gente já havia comentado sobre isso, que você naturalmente vai ter, por via de consequência, uma série de anulações sistemáticas que vão acontecer. Tem a ver com a teoria do fruto da árvore envenenada, né? Então, quando você acaba com um processo por uma questão formal e que vai irradiar, né, para os outros condenados, para outras empresas que participaram da Operação Lava Jato, essas empresas, obviamente, vão querer se beneficiar dessa anulação. E era natural que isso acontecesse, tá? Com o tempo, a gente vê, vai ter mais pedido de revisão e de anulação de acordo de leniência com base nesses fundamentos. O que é desesperador, porque quando você percebe que essas meras tecnicalidades foram utilizadas para um fim específico, que era um fim que a gente sabe, né, que institucionalmente as coisas em Brasília elas acontecem dentro dos autos para a maioria das pessoas e fora dos autos para um seleto grupo de pessoas. Nesse caso, a gente percebe que a relação espúria entre grandes empresários, né, mega capitalistas, que acabaram sendo beneficiados, inclusive, pelos governos Lula e Dilma, acaba, né, voltando junto com a volta, junto com o retorno do PT ao poder. Então, é lastimável a gente ver que mesmo com toda a corrupção que foi escancarada durante esse período, você tem empresas querendo se beneficiar desse malabarismo jurídico que aconteceu na época da soltura do Lula. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A JF, então, fez esse acordo com o Ministério Público de 10,3 bilhões, pagou apenas, em 25 anos, pagou apenas 2 bilhões até o momento, agora quer rever novamente esse acordo. Se isso avançar, é uma sensação aí de impunidade, né, Ana, que transparece aí para a população. 10 bilhões de reais, Paula. Inacreditável, né? Sensação absoluta de impunidade. Muito boa noite, nossa querida âncora, mestre Augusto Nunes, meu craque, querido amigo Silvio Navarro, e muito bom ter o Marco aqui com a gente, advogado competente, o nosso braço jurídico aqui da bancada, e um abraço muito carinhoso ao nosso querido parceiro Guilherme Fiuza. Fiuza, o tempo que você precisar, estamos aqui sempre aguardando, esquentando aqui o seu cantinho, sentimos a sua falta, mas entendemos a situação. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. O número é inacreditável, né? 10 bilhões de reais. A empresa que havia concordado em pagar essa cifra em 2017, agora vai fazer o quê? Né? Ao longo de 25 anos, esse foi o acordo e só até o momento 2 bilhões foram pagos, ainda havia 8 bilhões de reais, né, para serem pagos. O curioso desses acordos é que eles acontecem, algum dinheiro volta, há cifras aí milionárias, né, que são discutidas, e aí de repente aparece algum advogado dizendo não foi bem assim, e alguns até falam em inocência. E tudo que nós discutimos, Paula, traz um ponto interessante do próprio contexto, do âmbito geral da Lava Jato. Tanto dinheiro devolvido, tanto dinheiro que voltou para os cofres públicos, dinheiro do pagador de impostos no Brasil, e ainda tem gente que diz
ainda tem gente que diz que a Lava Jato foi um sistema, um esquema para derrubar o Lula, para que o Lula não fosse presidente, fosse candidato na eleição retrasada, né, 2018, que era uma perseguição política. Só que muita gente não coloca na conta ali, na ponta do lápis, no papel, quantos políticos entraram nessa seara, quantos peixes grandes entraram nesse balaio de corrupção, né, de esquemas com o Estado brasileiro e de absoluto desrespeito com o dinheiro do pagador de impostos no Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite. Quero adicionar mais uma informação aqui a esse assunto, porque o ministro-chefe da Casa Civil sugeriu, algumas semanas atrás, que as empresas com dívidas pagassem as dívidas, né, as multas, com obras para o governo, né? Só no Brasil, né, Paula Leal? Boa noite para você, meu mestre e irmão Augusto Nunes, querida e craque Ana Paula Henkel. Marco, muito bom ter você aqui na nossa bancada. Quero registrar também um abraço ao Guilherme Fiuza. Fiuza, você é gigante e sabe disso. Volte logo. Paula, eu me recordo aqui de uma entrevista no final do ano, na virada do ano, uma das últimas edições da nossa revista Oeste, que eu fiz com o então ex-procurador, né, Deltan Dallagnol, eleito deputado federal, que chefiou a Lava Jato. E num dado momento, eu estava até procurando aqui, eu perguntei a ele, olha, as empresas estão revendo os seus acordos de leniência, tudo o que a Lava Jato avançou foi rasgado, está ficando para trás. A Lava Jato está virando passado. E ele disse com as seguintes palavras, né? Com tantas anulações sucessivas, fez acordo de leniência e devolveu dinheiro, quem fez isso está se sentindo um otário, porque quem não fez se safou. Qual a mensagem passada pelo sistema? Que vale a pena ser corrupto no Brasil. Há uma inversão de valores. Quem pratica o bem é punido e quem pratica o mal prospera. Então, o que é que nós estamos acompanhando nesse grande processo de reescrita da história, de revisionismo histórico, a começar pelas palavras do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Segundo quem a Lava Jato prejudicou todas essas empresas, produziu uma fila de desempregados. O PT não, a Dilma Rousseff não produziu 13 milhões de desempregados. A culpa foi da Lava Jato. Então veja, no caso da JF, ela é uma das campeãs nacionais, aquele seleto grupo de empresas que receberam grandes aportes do governo na era petista, né? Apesar de não estar ali no guarda-chuva do petrolão, atuou em outras áreas e agora é justamente isso o que o Deltan Dallagnol disse. Quem fez acordo de leniência acaba se sentindo otário, porque quem não fez se safou. E o mesmo está acontecendo, pasme, porque no Brasil a propina vai acabar voltando, se já não começou, para o bolso de quem confessou que roubou. Como é que os livros de história no futuro vão tratar personagens como Pedro Barusco, por exemplo? Sujeito terceiro escalão da Petrobras, pego ali no flagra, confessou que roubou 100 milhões de dólares e disse, não tem problema, eu devolvo amanhã, eu sei onde está esse dinheiro, eu devolvo. Virou piada. Como é que o Brasil vai tratar no futuro pessoas que confessaram que desviaram dinheiro e querem o dinheiro de volta, o dinheiro que elas surrupiaram, pilharam dos cofres públicos? Olha, não sei, é realmente algo que só acontece aqui nos dias estranhos de hoje. E aí, Augusto, quero te ouvir em relação a esse pedido aí da JF para rever o acordo de leniência, devendo aí mais de 8 bilhões, né? Bom, primeiro aproveitando o que vinha dizendo, acabou de dizer o Silvio Navarro, o Brasil inventou até a figura do injustiçado, da injustiça jurídica voluntária, que é o caso daquele Silvinho Landerhover. Silvinho Pereira, que era secretário do PT, na época do Mensalão, né? Ele prestou serviços voluntários, né? Se confessou culpado, e aí o Lula continuou dizendo que o Mensalão não existiu. Então, você tem alguém que assume um crime inexistente, cumpre a pena só no Brasil. E aqui tem a devolução de dinheiro desnecessária, bilhões. Aí chegamos
ao caso especialmente repulsivo da JEF, né? Que é a holding. É os Wesley. Aquela fita gravada pelo Wesley Batista, estava bêbado, né, conversando com um amigo, ele não percebeu, ele tinha gravado uma coisa qualquer e não percebeu que continuava ligado o gravador e fez confissões estarrecedoras que me levaram a concluir que o que foi inventado no caso dele foi a meia delação premiadíssima. Ele fez várias acusações ao governo do presidente Temer, a figura do presidente Temer e a ministros, e não abriu a boca sobre o responsável pela ampliação absurdamente grande absurdamente impressionante da fortuna que foi o Lula. No governo Lula ele virou campeão nacional do BNDES, né, junto com Ike Batista e outras figuras aí que o empresariado deve usar como o exemplo a não seguir se quiser agir honestamente. Pois bem, o Wesley Batista levou uma grana preta do BNDES. Sobre isso, eles só trataram do governo Temer, isso aí não existiu. Pegaram esse dinheiro, compraram empresas para todo lado e tal, e ganharam a meia delação para sair da cadeia, os dois irmãos. Essa meia delação foi premiadíssima porque o acordo de leniência com o Ministério Público já foi coisa de pai para filho. E eles nunca pagaram. Pagaram algumas parcelas ali, pronto, interromperam, dizendo que queriam rever aquilo. A multa a pagar pela revisão, e olha, o STF, por exemplo, tem sido implacável com a aplicação de multas. A multa fixada para isso, nem isso eles querem pagar, é de 10 bilhões. Então, o que eles, nesse período, entre a assinatura do acordo de leniência e o surgimento desta reivindicação cafajeste, eles compraram empresas, deram calote em outras, fizeram o diabo. Eles, por exemplo, têm, desde 2017, depositados em nome da JEF, no banco, 17 bilhões, que foi o preço pago pela Paper Excellence, que é um grupo empresarial que comprou a Eldorado Celulose deles. Eles não querem isso porque eles resolveram, tão logo notaram, logo após a assinatura do contrato, o preço da celulose começou a subir, eles falaram, não queremos vender mais. Desde 2017, eles recorrem à litigância de má-fé, espalham a insegurança jurídica, desrespeitando decisões da justiça, para não vender uma fábrica que eles estavam vendendo para equilibrar a situação financeira da empresa. Por quê? Porque eles compensaram as perdas, né, que os levaram, os irmãos, a vender essa fábrica com a compra de outras lucrativas e mais dinheiro obtido, sabe Deus como. Nem essa empresa é punida, estão acabando com os acordos de leniência no Brasil, porque a Lava Jato não existiu, apesar dos casos registrados aqui pelo... meu Deus do céu, pelo nosso Silvio, eles não existiram, a Lava Jato. Então, quem devolveu o dinheiro é trouxa. E esse dinheiro foi encaminhado à Petrobras. Ela recuperou o dinheiro. A presidente da empresa registrou que isso tinha acontecido e o dinheiro voltou para lá. E eles dizem que não, o Petrolão foi uma invenção do grupo de procuradores e juízes ali federais que resolveram prejudicar o Lula. Então, daqui a pouco, eles esperaram, os irmãos Batista, a volta do Lula, porque agora o BNDES vai começar a abrir os cofres
e eles voltam a ser campeões nacionais. São exemplo da cafajestagem bem-sucedida só no Brasil, sobretudo quando o Lula está no governo. Quer complementar rapidinho, Silvio? Eu queria só deixar um comentário aqui, Augusto, para você em cima da sua brilhante fala, porque agora que está institucionalizado, então, no nosso repertório de chanchada política, né, a expressão ex-corrupto, então eu pergunto, será que vai aparecer o dono daqueles 50 milhões de reais naquele apartamento cofre que tinha as digitais do Gedel, você se lembra? Perfeito. Em malas, Não apareceu até hoje o dono dos 50 milhões, o primeiro apartamento cofre da história brasileira em Salvador. É isso aí. Agora, 18 horas, 5 minutos, a gente segue com mais informações, porque o advogado Cristiano Zanin também foi contratado para defender a rede Lojas Americanas no processo em andamento. Antes que a empresa entrasse em recuperação judicial, o BTG Pactual reteve 1 bilhão e 200 milhões de reais da varejista. A empresa quer a suspensão do bloqueio. O rombo da Americanas é de mais de 40 bilhões de reais. Marco Antônio, quero te ouvir em relação a essa crise das lojas americanas, que já se arrasta aí por algumas semanas, há investigações em curso, né, para verificar se houve fraude, negligência em relação aí aos acionistas, um rombo de mais de 40 bilhões e mais de 8 mil credores no mercado à espera aí de pagamento. Olha, Paula, em qualquer país sério, isso daí é um escândalo que estaria na capa de todos os jornais. É algo escandaloso, é um negócio que foge qualquer razoabilidade, proporcionalidade, quando você vê o tamanho do rombo, o tamanho da fraude, e é uma questão que já devia ter mobilizado Polícia Federal, CVM, mas não é no ritmo brasileiro, é a toque de caixa, porque é interessante quando você vê também como agora o sistema criminal, o sistema de justiça, ele está atrelado a algumas poucas pessoas que têm acesso. É curiosa a contratação do Zanin nesse caso, porque o Zanin é um criminalista. E quando você tem, né, o grupo controlador contratando o Zanin, você está contratando alguém que tem acesso aos membros do Supremo Tribunal Federal. E acho interessante aqui, então, 2 pontos. Primeiro, que uma fraude desse tamanho tem que ter o sistema legal debruçado em torno de quem cometeu a fraude e se os controladores tinham conhecimento e se era possível que eles tivessem conhecimento. Tudo indica, né, que, poxa, é muito grande para todo mundo alegar ignorância. Porque é simples assim. É uma explosão bilionária. Então, a partir do momento que eles contratam um criminalista que tem acesso, você começa a perceber como o sistema se movimenta para preservar alguns players, para preservar alguns grupos, alguns oligarcas, né, na defesa dos seus interesses. Então, eu acho que a investigação deve ser realizada com muita propriedade, né, de maneira, claro, sempre atendendo aos princípios do Estado de Direito, mas eu acho curiosa a contratação do Zanin nesse quesito, porque mostra, né, que o sistema processual brasileiro, quando a gente pensa em Brasília, ele está na mão de um punhado de advogados criminalistas, e isso porque ele foi mal formulado, tá? Nos Estados Unidos não tem essa palhaçada. A Suprema Corte não é Tribunal Recursal Penal. Aqui a gente criou isso. A HC vai subindo até o Supremo Tribunal Federal. Então você cria uma via de acesso direta entre criminalistas e o Supremo. E existem, né, uma dúzia de criminalistas que hoje têm o telefone dos ministros, jantam com os ministros, conhecem os ministros pessoalmente. Então, eu imagino que a investigação deve ser bem feita, deve ser realizada, punir os culpados, é algo que todo mundo quer que aconteça, de maneira exemplar, mas a gente já vê uma organização por detrás disso começando a se movimentar para colocar um banho de água fria na expectativa de que a justiça seja efetivamente feita. Augusto Nunes, o BTG Pactual, pelo menos por enquanto, conseguiu garantir o seu bilhão, né? Está ali congelado. Pois bem, é uma parte.
né, dessa dívida? É muito simples isso aí. Se você explicar pega aí um grupo de estudantes que se prepara para participar das provas do Enem, e diz, olha, pode cair o caso das lojas americanas, aí vamos explicar o que aconteceu e tal. É muito simples, os caras todos tirariam nota 10 aí com louvor se a imprensa publicasse a verdade simples que há, a sua singeleza, e como tem mostrado a Oeste, e vai continuar mostrando. A empresa que tem esse rombo é comandada, né, os maiores acionistas são os 3 homens mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Sicupira, não sei o prenome, me esqueça agora o prenome dele. Pois bem, só o Lemann tem uma fortuna muito superior a esse buraco escavado aí por malandragens. Ocorreram malandragens que têm que ser investigadas e os responsáveis punidos. Pois bem, eles têm dinheiro para pagar. Se o negócio deu certo, você lucrou. Se não deu, por qualquer motivo, você paga o que deve. Não, eles querem uma recuperação judicial. Tá? Então, tem dinheiro para pagar, mas não querem nem que a dívida, as razões do buraco sejam investigadas, e também não querem tirar o dinheiro do bolso para pagar. Isso põe em risco 100 mil empregos no Brasil. 100 mil funcionários no momento não sabem o que vai acontecer, embora os donos da empresa tenham dinheiro para acertar. Aí a bobagem, estou sendo brando no linguajar, que fizeram. Então tá. Os 3 que eu mencionei são conhecidos por comprarem uma empresa, aí eles mudam os métodos administrativos, quase sempre com sucesso. Eles compraram todas as grandes cervejarias do mundo, né, as fábricas de cerveja. Eles mudam a administração, fica mais eficiente, mais ágil e tal. Estranhamente, nesse caso, há muito tempo, a empresa, as lojas americanas, vem pagando os fornecedores com 1 ano de atraso, publicando balanços que omitem dados cuja inexistência fica escancarada e não acontece nada. Agora explodiu o escândalo. Eles têm de pagar. Simples assim. Têm de pagar. Como vai mostrar a Paula, as movimentações já começam a envolver o governo, então se aproximam do nosso dinheiro. É o seguinte, eles acabam de confessar a culpa contratando o Zanin. Eu vou defender de novo a tese que eu costumo apresentar aqui no nosso programa. No dia em que eu contratar um advogado, como eu já citei o Zanin, se eu contratar o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, podem me prender. Eu confesso tudo. Por quê? Porque ele é o cara que fez aquela frase famosa. O crime já aconteceu, punir para quê? Então, esse é o cara que perdoa tudo, é com ele que eu vou. Como eu não devo nada, surge algum problema, eu recorro ao advogado da empresa ou algum sobrinho, primo, tal advogado, resolve isso aí para mim. Eu não tenho culpa. Agora, quando eu contrato o Cacai, o Zanin, o Maris e esse pessoal que vocês conhecem, a turma que defendeu os culpados da Lava Jato, aí, olha, bota culpado nisso. Se você vai lá, esteja preso, eu já vou levantando o braço. Eu me apresento à delegacia da esquina. Não precisa nem dar um tapa, já vou contando, chego contando, pedindo perdão, tal. Ajoelho no milho, topo qualquer negócio. Agora, não precisa ter processo, gasta muito dinheiro. Vai pelo advogado. Eu digo isso desde que o advogado que me servia de exemplo já morreu.
era o ministro do Lula, o Márcio Tomás Bastos. De lá para cá cresceu o número de advogados que são vistos de perto provas de que o crime aconteceu. E a gente segue no assunto das lojas americanas, porque representantes de centrais sindicais se reuniram com Luiz Marinho, ministro do Trabalho. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio querem que o Ministério ajude a manter os empregos e direitos trabalhistas de mais de 44 mil funcionários da Americanas. No Twitter, o ministro escreveu o seguinte, abre aspas, precisamos ficar muito atentos à situação de trabalhadores e trabalhadoras e preservar a empresa e os empregos, fecha aspas. As centrais sindicais convocaram um ato para a próxima sexta-feira no Rio de Janeiro. Ana Paula Henkel, a gente está fazendo essa cobertura aí da crise da Americanas ao longo das últimas semanas, vendo os desdobramentos aí de toda essa crise que se espalha e contamina vários setores. E agora, claro, os 44 mil empregos diretos e 100 mil diretos e indiretos, como disse o Augusto, estão preocupados aí com o futuro da varejista e agora pedem socorro ao Estado. São muitos empregos diretos e indiretos, né? Esse efeito cascata, o efeito dominó, vai atingir gente grande. Eu estava lendo essa semana, né? Gente grande, empresas grandes como Nestlé, por exemplo, né? Fornecedores grandes, mas também fornecedores pequenos, pequenos empresários. Vai ser interessante acompanhar essa história, porque o brasileiro ele está, infelizmente, acostumado em ver o Brasil como o país da impunidade para políticos e esses peixes grandes, né, da área de negócios no Brasil. Agora a gente vai ter que ver com muito cuidado, porque é uma mensagem muito preocupante no decorrer desse processo que vai ser mandada aqui para fora, para o capital estrangeiro, para o investidor estrangeiro, né? O Marco estava falando dos Estados Unidos, não custa a gente lembrar da própria história do Bernie Madoff, né? Investidor da Bolsa aqui dos Estados Unidos, foi inclusive chairman da Nasdaq, e ele foi condenado a 150 anos de prisão em 2009 por um Ponzi Scheme, que é um esquema de pirâmide, mais ou menos. Deu um calote de quase 17 bilhões de dólares, 14, acho que se eu não me engano, 14 bilhões foram recuperados, foi para a cadeia e depois de 11 anos na cadeia, ele pediu que ele fosse solto. Já estou há 11 anos aqui, já tenho 80 anos, e a justiça americana deu de ombros, falou, não, sinto muito, o senhor vai cumprir os seus 150 anos aqui na cadeia. Foi um efeito cascata devastador, né, na economia, não apenas para grandes investidores, mas também professores, mecânicos, fazendeiros também que investiam com ele. Então, essa é, na verdade, a mensagem correta a ser enviada para aqueles que até pensam, né, num possível esquema, mesmo que seja um esquema pequeno. Então, não apenas para o brasileiro o desfecho dessa história das Americanas vai ser importante, mas também que mensagem o Brasil vai mandar para os investidores aqui fora, já que, como nós temos falado, a insegurança jurídica causada por membros do Supremo Tribunal Federal, o New York Times escreveu sobre Alexandre de Moraes, o The Epoch Times, a semana passada o Wall Street Journal. Então, esse combo de insegurança jurídica em muitos aspectos é muito perigoso para o futuro do Brasil como um todo, não apenas, né, como um país com potencial de investir, mas como um todo hoje no contexto global. Agora 18 horas, 19 minutos. Lembrando que estamos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. É muito fácil para se inscrever na plataforma. É só clicar naquele botãozinho verde ao lado direito, escrito Follow. Nós estamos com mais de 124 mil inscritos no nosso canal. A gente convida você que está nos acompanhando aqui no programa para se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, participar do chat e também divulgar o nosso programa nas redes sociais.
sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. É muito importante para a gente crescer e fortalecer a nossa comunidade. A gente lançou a campanha para chegar a 200 mil inscritos. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Então, não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Estamos com quase 40 mil pessoas nos assistindo agora simultaneamente, ao vivo aqui na plataforma. Posso acrescentar uma? Diga lá, Augusto. Estava vendo aqui a frase do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Precisamos ficar muito atentos à situação de trabalhadores e trabalhadoras e preservar a empresa e os empregos. Fecha aspas. A frase é tão rasa que me lembra a imagem do Nelson Rodrigues. É tão rasa que uma formiguinha consegue atravessar com água pelas canelas. Não disse nada, certo? Não disse nada e ele poderia retornar ao posto de líder da CUT, já que a CUT promete manifestações, afinal de contas, como ministro do Trabalho, inclusive em gestões anteriores, nunca fez nada. Foi só o piloto de teste dos caças Gripen, né, da Saab na época, e também tentou, depois de prefeito, construir um museu do Lula em São Bernardo do Campo, que o sucessor dele sabiamente riscou e não deu cabo à obra. Podia voltar a fazer piquete e deixar o ministério, era um ministro a menos, né, Augusto? Muito bem lembrado. Eu tenho Agora, uma pergunta para o Augusto. Só para completar aqui. Por que eles têm de dizer essas coisas profundas, como a que acabamos de ouvir? Porque eles não podem dizer que foi culpa do Bolsonaro. Isso aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro, certo? A guerra do Paraguai pode até ter. Isso aqui não. Fala, Ana. A minha pergunta é que agora, esse governo, eles, em ocasiões oficiais, né, eles falam bom dia a todos, a todas e a todes, não é isso? E aí, no caso do tweet dele, ele falou trabalhadores e trabalhadoras, tá? Tem alguma coisa errada, não tem trabalhadoros, por exemplo? Faltou uma palavra. Tá faltando. Aí, nesse tweet dele, trabalhadores é o quê? É feminino ou masculino? O cara não sabe português, quer falar outra linguagem. Bom, vamos lá, a gente segue aí com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque neste final de semana, uma reportagem publicada pelo portal G1, em homenagem ao Dia da Visibilidade Trans, revelou que 280 menores de idade estão em processo de transição de gênero no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. 100 são crianças de 4 a 12 anos. As etapas do procedimento envolvem desde o bloqueio da puberdade até a cirurgia de mudança de sexo. Entre os entrevistados está Gustavo, de apenas 8 anos. A criança nasceu menina e agora já está com características de um garoto. Segundo a mãe, Gustavo começou o processo de transição aos 4 anos. Veja o vídeo exibido pelo G1. Eu percebi que o Gustavo era uma criança trans quando ele tinha 2 anos de idade. Ele sempre rejeitava tudo que era feminino. Eu me sentia não seguro, eu me sentia que eu não tenho pessoas confiáveis, mas eu tinha minha mãe, minha família, que um dia eu sim ia conseguir o que eu queria, e eu consegui. O acompanhamento do Gustavo foi uma questão muito difícil, porque o hospital que o Gustavo faz acompanhamento hoje, que é o Hospital das Clínicas, tem uma fila de espera muito grande. Então foi muita dificuldade. O Gustavo começou a transição, ele tinha dos 4 para os 5 anos. As crianças e adolescentes passam por situações muito difíceis na escola. As nossas crianças não têm direito ao seu nome respeitado. As nossas crianças não têm direito de fazer um uso de um banheiro. Então, assim, falta muito para que a gente possa falar que as nossas crianças vivem em igualdade. Para comentar esse assunto, nós vamos conversar com o médico, ginecologista e obstetra e professor da UFRJ, Rafael Câmara. É hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Boa noite, doutor Rafael. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, tudo tranquilo. Doutor Rafael, eu gostaria que o senhor começasse explicando de maneira bem simples e breve no que consiste um tratamento hormonal para transição de gênero. Bom, primeiro, eu acredito que eu tenha sido chamado também por ser conselheiro federal de medicina do CFM
né? E a resolução que rege essa questão, ela é do CFM, e também por ter sido secretário nacional de atenção primária do Ministério da Saúde até agora na gestão do nosso presidente Bolsonaro. É só para dar um contexto. Então, assim, essa resolução, até então, até 2019, na gestão anterior do CFM, era permitido, você só podia fazer cirurgia a partir de 21 anos para redesignação sexual e tratamento hormonal somente a partir de 18 anos. Isso foi na gestão passada. Só que acabou que ela só foi publicada no Diário Oficial já na nossa gestão. A gente tomou até um susto, ninguém sabia dos conselheiros novos, e eu puxei assinaturas de conselheiros para a gente tentar revogar a resolução e voltar à regra anterior. Acabou que eu fui derrotado, nós perdemos e continua vigindo, então, essa resolução. Na prática, são alguns conceitos. Primeiro, você tem a questão da cirurgia, né, que aí é você, usando termos leigos, mas transformar um gênero no outro por meio de uma cirurgia. Existe a questão da hormonioterapia, que aí é hormônio masculino na mulher que quer virar homem e hormônio feminino, estrogênio, no homem que quer virar mulher. E tem a terceira questão, e aí, vendo esse caso, eu não consigo entender direito exatamente o que está sendo feito, até porque eu não sei os detalhes do caso, que é o bloqueio hormonal, que aí você faz uso de substâncias que não são consideradas hormônios, e aí você geralmente faz isso no início da puberdade, um pouco antes, para impedir que o organismo, testosterona no homem e estrogênio na mulher, que ele transforme aquele corpo no gênero que a genética, que os cromossomos decidiram que ele iria ter. Aí você bloqueia para permitir que a pessoa mais lá na frente ela decida o que vai fazer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Doutor, boa noite, um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo. A minha pergunta vai no sentido da questão legal. Quem autoriza esse tipo de procedimento? A mãe basta a mãe assinar? Precisa dos dois genitores? Isso quem arbitra? Isso passa por algum conselho? Passa por um juiz? Há alguma referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente? É um assunto muito delicado. Nós estamos falando de crianças de 4 a 12 anos, como a Paula reportou agora, mas também há casos que acontecem depois, a adolescência, até os 18 anos. Então a pergunta é, quais são os parâmetros legais para uma situação como essa, que numa primeira observação, para quem assiste, para quem um vídeo como esse, para quem acompanha esse noticiário, chega em alguns casos a chocar? Então, na verdade, o que acontece? Não precisa de decisão judicial, nada disso. Obviamente, os pais eles têm que concordarem, e isso tem que passar, entenda, eu nunca fiz parte desses ambulatórios, até porque eu nem sequer concordo com isso. Nesse período da discussão da resolução, nós levamos especialistas lá no CFM. Eu levei pessoas, inclusive, que desistiram, e levamos especialistas. O ambulatório no Brasil mais conhecido de fazer isso, de fazer esse tipo de acompanhamento, é o da USP, né, em São Paulo. E o que eles falam lá, e até os critérios, você tem que dar critérios diagnósticos de disforia de gênero, para você, por exemplo, fazer a cirurgia. Então, você tem que dar os diagnósticos de transgênero. Então, em tese, porque eu não acompanho como funciona lá, mas você tem um acompanhamento multiprofissional por psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas, que após demoradamente uma avaliação dessa criança ou desses adolescentes, eles dão o diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, vai ser definido se vai ser feito hormônio, se vai ser feito bloqueio, se vai ser feito cirurgia, se já tiver mais de 18 anos. Agora, a minha opinião pessoal é que eles lá, quando foram lá no CFM, e eu botei eles contra a parede, eles falaram que nunca houve caso de desistência. Eu falei, gente, mas nunca houve nenhum. E eu mesmo levei no dia uma pessoa que havia desistido, que havia se arrependido, né? Usei o verbo errado, arrependimento. E a literatura, eu fiz uma ampla pesquisa da literatura que mostra centenas, milhares de casos de arrependimento.
Então, assim, o que eu acho, eu sou também do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, São Paulo não está sob a minha jurisprudência, e o CFM é a instância recursal. Eu, pessoalmente, acho que esse ambulatório ele deveria ser melhor investigado, avaliado por pessoas que não concordam exatamente com isso, ou têm algumas críticas em relação a isso, algo mais imparcial. Hoje, no Brasil, você tem um problema muito grande de, geralmente, que acaba fazendo a avaliação são pessoas que têm um certo viés. E agora, o que eu posso dizer, né? Assim, eu fiquei 2 anos e meio como secretário nacional de atenção primária do Ministério da Saúde, e existe uma portaria do SUS, que aí pode ser que essa portaria seja revogada, mas essa portaria de 2013, que ela só autoriza a cirurgia depois de 21 anos e o hormônio depois de 18 anos. Então, na prática, no SUS, o SUS não paga hormônio de 16 anos a menos de 18 anos, nem paga cirurgia abaixo de 21 anos. E eu não deixei essa portaria ser alterada. Agora, assim como o governo do PT já revogou a minha portaria, que era contra o estuprador em casos de estupro em pessoas que vão fazer aborto, e a ministra já falou também que vai revogar o meu manual que impede de matar bebê de acima de 20 semanas na barriga da mãe, é muito provável que essa portaria acabe em algum momento sendo revogada pelo Ministério da Saúde, até porque a gente sabe que isso é uma pauta do pessoal dito progressista, né? Nós estamos conversando com o médico ginecologista Rafael Câmara. Quem pergunta agora é Marco Antônio Costa. Boa noite, doutor. Doutor, eu vejo o Brasil como uma espécie de copia e cola em termos de acontecimentos e até questões como essas dos Estados Unidos. Então, se eu quero saber o que vai acontecer no Brasil em 2 anos, eu olho para os Estados Unidos hoje. E nos Estados Unidos, na verdade, houve a alteração da CID que tirou a disforia de gênero como doença, como patologia. Isso por si só já causa espécie, inclusive para mim, né? E acho que para várias pessoas que não são psiquiatras, médicos. A minha pergunta para o senhor vai no seguinte sentido. Existe dentro da medicina a produção de estudos de maneira qualificada que combata a militância da imprensa e a militância desses grupos LGBT que tenta, de alguma forma, poluir a discussão com sinalização de virtude ao invés de fatos e dados. Por exemplo, até na sua fala, o senhor está debatendo uma série de questões que tem a ver com política, mas quer dizer, tem um grupo organizado de pessoas e pesquisadores sérios voltados para falar o óbvio, às vezes, que você não muda o gene de uma pessoa, essa pessoa ela vai continuar, nasceu com DNA de homem, vai ter o código genético de homem, de mulher também. Mas quer dizer, existe um grupo assim no Brasil para combater essa desinformação e essa militância? Lamentavelmente, não, e se existe é muito pouco. Eu vou te dar um exemplo. Na minha área de parto e aborto, eu sou ginecologista, a gente mudou toda a política lá, dobramos o orçamento para cuidar de mães e bebês com a rede de atenção materna e infantil, passou em 900 milhões de reais de 1,8 para 1,8 bilhão de reais. A primeira coisa que a ministra fez quando assumiu foi revogar essa nossa política. E por que eu estou falando isso? Porque o tempo inteiro que eu estava no Ministério da Saúde, eu tomava conta de um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais por ano. O que eu mais quis e tentei fazer foi conseguir custear pesquisas, e eu tinha muito recurso para isso, na área de parto, de aborto, pesquisas sérias, e não pesquisas mequetrefes, como faziam, que era basicamente para justificar você fazer aborto. E tentei em várias e várias universidades públicas e nenhum aceitou. Então, assim, a mesma coisa na questão dos transgêneros. Basicamente, hoje no Brasil, a única instituição que faz alguma pesquisa em relação ao tema são exatamente os pesquisadores que trabalham com esse ambulatório da USP. E eu, inclusive, discuti esses artigos dele lá, esses estudos dele lá, e mostrei várias fragilidades. Faz parte, o estudo faz parte dessas fragilidades. Mas o que eu noto hoje, e aí talvez tenha sido uma falha do nosso governo, às vezes essa querela com as universidades, é que esses temas que não são contra o que o pessoal progressista, os pesquisadores progressistas, eles decidem como certo, você não consegue encontrar pesquisadores que realmente queiram adentrar
no tema, seja porque eles não acreditam nisso, no próprio assunto, por exemplo, de parto e de aborto, eu provei para o STF, eu mandei um ofício para o STF, dizendo que a pessoa que foi representar o Ministério da Saúde naquela audiência pública, a DPF 442 no STF em 2018, que eu estive lá, fui o único médico contra o aborto e mais de 10 médicos favorecendo o aborto, que a pessoa que na época, em 2018, foi falar pelo Ministério da Saúde, uma pesquisadora, ela inventou um dado, e eu mandei isso, provei que era um dado inventado, como secretário, mandei um ofício para a ministra Rosa Weber e nunca recebi resposta. Então, eles você não consegue pesquisadores, não só não tem pesquisas, mas como as pesquisas ruins que fazem e números falsos que mostram, ou com erros, ou com várias questões metodológicas, não são discutidas e não são apontadas pelos outros pesquisadores. Então, assim, lamentavelmente, nós não temos dados para os refutar e para os rebater. Quase 45 mil pessoas nos acompanham ao vivo na plataforma Rumble. Nós estamos conversando com o médico, ginecologista e professor da UFRJ, Rafael Câmara. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Rafael. É um assunto extremamente sensível para mim, pessoalmente, por causa... há uma invasão hoje, até não de crianças, né, mas de adultos, homens biológicos, excluindo mulheres no esporte feminino, mas isso, a faixa etária vem diminuindo de uma maneira preocupante que está afetando o esporte feminino também, na escola elementar, né, como é colocado aqui nos Estados Unidos. E interessante o Marco ter falado isso dos Estados Unidos estarem no futuro, 2 anos na frente, né? Basta olhar o que acontece nos Estados Unidos que vai chegar no Brasil, as boas ideias e as ruins também. O que está acontecendo aqui, doutor Rafael, é um movimento, por incrível que pareça, um movimento agora contrário a essa forçação de barra, eu até diria assim, nessa transição muito, muito cedo, né? As crianças ainda, nem na puberdade, elas estão chegando, até porque alguns dados sobre arrependimentos em adolescentes com 17, com 18 anos, esses dados estão se tornando públicos agora. E eu gostaria de perguntar para o senhor se existe já no Brasil esse tipo de dado das crianças que fazem essa reversão, essa transição e que agora se arrependem, meninas, por exemplo, que não têm mais seios, que não sabem se vão conseguir engravidar, se no Brasil isso já é um assunto também debatido. Então, Ana, realmente eu acompanho o seu trabalho, a sua militância nessa questão, parabenizo. Lamentavelmente, no Brasil, até como eu já falei, não tem. Os estudos no Brasil todos que tratam, divagam sobre esse tema, eles são geralmente de grupos de pesquisadores que têm uma linha ideológica muito clara. E eu discuti com eles, e eles insistem em falar em 2019, essa audiência lá no CFM foi bastante falada, bastante comentada, e eu perguntei várias vezes, eles sempre repetindo que nunca houve nenhum caso de arrependimento. Sabe o que acontece? Os estudos, eles são metodologicamente muito ruins. Então, o que acontece? Geralmente, quem se arrepende não volta mais no ambulatório. E eu perguntei isso. O que é que vocês fazem com quem não volta mais no ambulatório? E eles não fazem seguimento de quem não voltou. Tipo, ligar, mandar um telegrama. Isso seria uma boa ciência. E aí a gente não sabe se isso é feito por metodologia ruim ou, às vezes, até proposital para não mostrar casos de arrependimento. Realmente, internacionalmente, pululam artigos e estudos mostrando esses arrependimentos. Isso está sendo levado bastante a sério agora. A própria mídia, a grande mídia, também tem falado disso. E você falou também em relação à questão do esporte. Aí se mostra completamente a ideologia, né? Porque você querer dizer que alguém, porque tem uma testosterona baixa, né? Baixa e durante anos, às vezes décadas, teve toda a ação ali da testosterona em músculo, em osso, você querer dizer que a partir dali a pessoa está absolutamente igual a alguém que nasceu mulher, isso é tão bizarro do ponto de vista fisiológico, que até mesmo os especialistas que tratam do tema, eles não têm mais coragem
de falar isso, porque chega a ser até ridículo você querer dizer que baixa uma testosterona baixa para dizer que aquela pessoa está em igualdade de competição de uma mulher, né, alguém que nasceu XX, com alguém que nasceu XY e momentaneamente, ou há 1 ou 2 anos, ou seja, lá quantos anos forem, está com a testosterona baixa. Isso não tem nenhuma lógica científica, isso é bizarro, né? Assim, mas a gente, lamentavelmente hoje, a gente só vai mudar isso quando nós conseguirmos formar pesquisadores, estudiosos na academia. Não tem jeito, não podem ser pessoas normais. Para você fazer um estudo científico, você tem que ter anos e anos de conhecimento, como eu fiz mestrado, doutorado, especializações e tudo mais. E tem que, além de formar essa massa crítica conservadora, de direita, você também tem que ter recurso para essas pessoas conseguirem fazer estudos. Porque senão vai sempre a esquerda usar os argumentos, os progressistas usarem os argumentos daqueles estudos muito mal feitos deles, mas é o que tem, e vai sempre dizer que o outro lado não tem estudo nenhum para confrontar, o que não deixa de ser verdade. Pelo menos aqui no Brasil, isso é fato notório. Doutor Rafael, o senhor está falando sobre estudos. Existem estudos científicos mostrando, por exemplo, que o uso desses hormônios a longo prazo podem ter efeitos cancerígenos, por exemplo? Bom, foi bom você perguntar isso, porque agora está até uma certa discussão também lá no CFM sobre a questão de anabolizantes e uso para uso estético, né? E eu sou um dos que a gente estou bastante dentro da discussão. E aí é engraçado, porque na própria resolução do CFM não tem uma vírgula que seja, sobre malefícios que os anabolizantes podem provocar. E obviamente que pode provocar, tem vários problemas que eles podem provocar, mas não se fala nessa questão. Então são muitos, e eu levei isso na aula que eu dei, uma aula de mais de 1 hora lá no CFM, que eu mostrei a quantidade de efeitos colaterais. E a gente não está falando de uma dose fisiológica, a gente está falando de uma dose muito acima da fisiológica. É literalmente transformar uma mulher num homem. Você pode ver que hoje muitas mulheres usam anabolizantes e você não vê essas mulheres com barba. Então é uma dose muito alta. Eles dizem que é uma dose baixa, não é uma dose baixa. Uma dose muito alta é uma dose que provoca muitos problemas, muitos efeitos colaterais, morte precoce, adiantamento da morte e tudo mais. Agora, quando é no transgênero, não tem problema. Não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa for usar para fins estéticos, para fins esportivos, eu não estou falando doping em esporte de alta competição, a Paula sabe disso, não pode, que você vai ter uma vantagem. Estou falando para aquela pessoa que quer usar. Aí não, aí provoca, morre, vai provocar câncer de fígado, você não vai sobreviver e tal. Eu só acho que a gente tem que fazer uma discussão séria. O mal que faz no transgênero faz na questão estética. Vamos discutir isso. Agora, o que não dá é você dizer que para estético mata, provoca câncer de fígado, infarto e tudo mais, e no transgênero não tem problema nenhum. Nos dois tem problema. E quem usa tem que estar ciente dos riscos e dos benefícios. O benefício estético é um benefício e que tem que ser ponderado. Cirurgia plástica, por exemplo, eu sou médico legista também. Eu já fiz diversas necrópsias por lipoaspiração, por exemplo. E nem por isso as mulheres deixam de fazer lipoaspiração, mas elas têm que saber que elas correm um risco X de morrer. A mesma coisa quem vai fazer uso de anabolizante, de testosterona, tem que saber também. Mas eu acho, pessoalmente, não sou eu que estou atendendo lá nesses ambulatórios, mas eu acho que esses riscos não são plenamente esclarecidos para essas pessoas. Nós estamos conversando ao vivo com o médico ginecologista Rafael Câmara. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Doutor Rafael, já houve cirurgias que resultaram na morte de alguém? Sim. Na verdade, quando eu apresentei essa casuística, né, eu peguei estudos do mundo inteiro. Sim, toda cirurgia menor que seja, você pode correr risco de morte. Obviamente que a morte nesse tipo de cirurgia ela é rara, porque tanto a transformação de pênis, basicamente a cirurgia mais complexa é a transformação de pênis em vagina. É uma cirurgia mais complexa. A criação de um pênis, né, na mulher que vai criar um pênis, isso geralmente é feito por meio de próteses, por aumento e estimulação do clitóris. Então são cirurgias muito pequenas. Aí você pode morrer e ter problema por causa da questão do uso de anabolizante e testosterona. Mas no caso do homem que quer virar mulher, né, vamos dizer dessa forma, aí sim você tem casos sim
de morte, casos de deformação, casos de a pessoa esperar um resultado, né? Já cansei de ver, eu achei que ia virar uma vagina normal, igual uma vagina. Não é, na verdade, aquilo ali é feito com intestino, com reto, tem um cheiro complexo ali. Então, assim, a pessoa depois se queixa, né? Ela às vezes ela é enganada, ela acha que realmente vai ficar anatomicamente igual a uma vagina feminina e não fica, né? E absolutamente não fica. Mas tem risco sim, inclusive risco de morte. Agora, 18 horas e 45 minutos, nós conversamos ao vivo com o médico ginecologista Rafael Câmara. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no programa OS Sem Filtro, pelos esclarecimentos em relação a esse assunto delicado e até uma próxima. Eu que agradeço. E nós temos um recado para você, fique conosco, é rapidinho, a gente já volta. Agora eu quero falar com você sobre uma situação que afeta milhares de pessoas todos os dias e você que está assistindo pode ser uma delas. É a queda de cabelo. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema hoje em dia. E isso pode desencadear até mesmo a calvície. Exatamente, Silvio, mas existe uma saída para isso. A solução é adotar um tratamento eficiente como o tônico capilar Maxi Hair Pro. Maxi Hair Pro é um dermocosmético desenvolvido com nanotecnologia e biotecnologia, que ativa a matriz folicular profunda, fazendo o cabelo ter um crescimento mais rápido e mais saudável. Olha só esse caso, Silvio. Maxi Hair Pro funciona mesmo, minha gente. É por isso que eu convido você a ligar no 0800 300 8800 e tirar todas as suas dúvidas agora mesmo. Lívia, esse antes e depois é realmente impressionante. Vale lembrar que além de combater a queda de cabelo, que pode acontecer por causa da genética ou problemas hormonais, esse tônico capilar da BR Vita melhora o crescimento de barbas e de sobrancelhas falhas e finas. É isso mesmo, Silvio. Maxi Hair Pro é verdadeiramente eficiente por conta da sua composição exclusiva que une nanoxenol, biotina, extrato de jaborandi e L-carnitina. Juntos, esses elementos ativam o crescimento de fios fortes e resistentes, sejam em homens ou mulheres. Ligue 0800 300 8800 e veja o seu cabelo crescer 5 vezes mais rápido. Basta aplicar o tônico 2 vezes ao dia durante 30 dias para ver o resultado. E atenção, quem ligar agora ganha 50% de desconto e um brinde especial. Ligue 0800 300 8800. Calvície e queda de cabelo tem solução. Maxi Hair Pro. O Ministério Público Eleitoral do Maranhão alega que Juscelino Filho, ministro das Comunicações do governo Lula, usou 565 milhões de reais do fundão eleitoral de forma irregular. O ministro teria apresentado à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino disse que todos os voos foram feitos por 3 cabos eleitorais. Reportagem do jornal Estado de São Paulo identificou, porém, que os nomes fornecidos por ele são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. A família afirmou desconhecer o político. Com a lista falsa de passageiros, Juscelino justificou o pagamento de 385 mil reais do fundo eleitoral para sua campanha eleitoral. O Ministério Público também cobra 180 mil reais utilizados no pagamento de despesas realizadas depois das eleições. A defesa de Juscelino, no Tribunal Superior Eleitoral, nega qualquer ilegalidade. Silvio Navarro, me atrapalhei aqui, porque é tanto milhão, bilhão, mil. Lá. A gente fica, às vezes a gente se atrapalha. Perdão a quem nos acompanha. Mas a respeito desse caso, ainda ontem a gente comentou aqui no programa, né, que o ministro das Comunicações direcionou 5 milhões de reais das emendas de relator para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda da família em Vitorino Freire, no Maranhão. Paula, fosse um país sério, o ministro das Comunicações, assim como a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, já teriam saído dos seus ministérios, retornado à Câmara dos Deputados, um mês depois de estar no cargo, demitidos, né, exonerados do cargo de ministro e respondendo a processos no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o que é passível de cassação. Isso fosse um país sério, o Brasil não é.
Eu me lembro, por exemplo, citamos ontem aqui no programa, que quando a Dilma Rousseff assumiu o seu ministério com 37 representantes, número parecido com esse do Lula, 3, ela já chegou tendo que demitir 6 ministros. E aí tinha de tudo. Tinha o Wagner Rossi, que era ministro da Agricultura, também, outra coisa mais ou menos parecida, um voo, um helicóptero. Tinha o Orlando Silva, da área do esporte, eles adoram uma ONG no esporte, e esse daí também já tinha no currículo o dinheiro da tapioca paga com cartão corporativo. Tinha um ministro baixinho, Pedro Novaes, que veio da Câmara dos Deputados, quase que não chegou nem a assumir, porque no meio do caminho a imprensa, que cumpria o seu papel naquela época, os grandes veículos de imprensa da época, noticiaram que ele apresentou notas indenizatórias na Câmara dos Deputados do Motel Caribe, né? Ele era do Maranhão, entre outros aqui, não preciso me alongar, Paulo, todo mundo se lembra do Antônio Palocci, que foi inclusive defenestrado pelo próprio PT, porque descobriram que roubou o caixa 2 do próprio PT. Então o que acontece é mais ou menos uma repetição, porque o Brasil vai voltando no tempo, 10, 20 anos, no modelo petista de governar. Eles abrem a porteira, colocam todo tipo de apaniguados, companheiros, indicados por partidos. Esse veio do União Brasil, aquela lá veio do PTB, do PSD. Enfim, eles vão juntando tudo, sem fazer o trabalho do Google, sem olhar se tem alguma ficha corrida, sem saber de onde veio, e aí dá no que dá, né? Mas são outros tempos, eles vão ficando, eles continuam ministros de um governo que não governa. Essa é a grande verdade. Marco Antônio Costa, quero te ouvir em relação a esse caso. Caso seja provado aí que Juscelino Filho informou nomes falsos à Justiça Eleitoral, ele pode responder, por exemplo, por crime de falsidade ideológica eleitoral? Olha, Paulo, eu queria pegar carona no comentário do Silvio, que é impecável, né? Esse momento de déjà vu que a gente está vivendo hoje tem tudo a ver com aquela experiência do passado. Então, se a gente entende um pouco da nossa história, a gente lembra de algumas declarações, né? Ministro do Trabalho na época, falando que só saía do ministério a bala. Situações como essa, onde você vê de maneira escancarada, incontestável, que houve, né, ilicitude, que houve a prática de algo sério. O que uma pessoa séria faz? Uma pessoa séria, eu gosto muito de utilizar também, a Ana Paula traz exemplos fantásticos dos Estados Unidos, né? O que acontece quando a pessoa tem o mínimo de vergonha na cara? Ela renuncia. Ela renuncia, vou cuidar da minha defesa, o que aconteceu aqui foi injusto, mas eu não quero prejudicar o governo. Só que não, aqui no Brasil, a gente se depara com um fenômeno que nem nas lojas americanas, né? É o capitalismo de compadrio. É que eu não sei como é que tá a briga dos oligarcas lá em cima, né? André Esteves querendo se tornar o próximo, aí você tem o pessoal do grupo 3G. Então eu não sei como que isso vai se desenrolar. Mas quando você vai para a política, tem a justiça de compadrio também. Então você acerta a nomeação de alguém que é do interesse de um determinado grupo para um Tribunal de Contas da União, que às vezes tem um vínculo com ministros, e você consegue aos poucos resolver, e vira uma espécie de deixa disso. Temas como esse, que deveriam ser levados a sérios numa república, são objeto de até escárnio. Eu imagino os ministros tomando cafezinho, no caso os ministros do Executivo, fazendo troça dessas manchetes. Falando, puxa, foi lá você aparecer no avião, você mandou a lista com nome falso, putz, como é que você faz um negócio desse? E eu não vejo o encaminhamento de investigações de maneira séria quando você vê a máquina inteira tomada por mecanismos de corrupção. Aí você tem o PT, que encarna a corrupção de maneira irrestrita, então ele vai sim estender os seus braços para a corrupção no ambiente privado, vai trazer de volta os seus campeões nacionais, e você vê o PT fazendo a mesma coisa junto aos demais poderes. Só que agora eles estão pós-graduados, eles têm pós-doutorado, eles passaram pela universidade toda, aprenderam como é que funciona, sabem onde que dá e não dá para mexer, e eles vão fazer isso de maneira ainda mais intensa. Então, o que eu consigo enxergar disso daí é o seguinte: quando vem uma matéria dessa, eu fico pensando, poxa, que vantagem
as pessoas vão pedir como que esse cara vai ser chantageado para ceder algum tipo de espaço em alguma pasta ou fazer algum favor para os seus adversários políticos. Então, infelizmente, eu não vejo que isso será resolvido de maneira justa e adequada como deveria. Augusto Nunes, ministro das Comunicações, envolvido em mais uma polêmica agora. Precisa justificar R$500 mil para a Justiça Eleitoral. Uma frase muito repetida diz que a história se repete como farsa, né? Aqui no Brasil é diferente, é a farsa que se repete como farsa. O Silvio lembrou a questão dos ministros da Dilma. A Dilma Rousseff disse que estava, durante esse processo de demissão, demissões sucessivas de ministros, ela não queria demitir, não. O povo é que forçava, a repercussão da roubalheira é que forçava. Ela disse que ela estava fazendo uma faxina ética. Aí eu registrei que a Dilma é a única faxineira do mundo que gosta de lixo por perto, né? Como mostra a trajetória dela. Por incrível que pareça, isso que o Marco Antônio sugeriu agora aconteceu no Brasil e nem faz tanto tempo assim. Em 1992, 93, o presidente era Itamar Franco, o ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, que era, além de ministro, muito amigo do presidente da República, foi denunciado aí, né? Disseram que ele estava envolvido num caso de corrupção. No mesmo dia da denúncia, o Itamar o chamou e disse, olha, eu não quero que meu governo seja envolvido nessas denúncias contra você. E o Argrives disse, olha, eu já preparei a carta de demissão, não quero ficar. Ele foi afastado, ficou 101 dias fora do governo, comprovou-se a inocência do Argrives e ele voltou ao cargo. Simples assim. Afasta o ministro, porque senão o governo vira comparsa, ou pode virar, né, cúmplice. Afaste esse ministro Juscelino, tá, e se apure o que fez. Se for inocente, volta. Se for culpado, deve ser punido. Simples assim. Mas o Lula faz questão de não seguir uma frase que ele disse há muito tempo. Olha que é melhor não mentir, é mais complicado não mentir ou confessar a coisa, porque se você conta uma mentira, daí a pouco você precisa de mais uma para justificar a segunda, e aí você está enrolado em várias mentiras e não num caso só. O Lula faz o contrário do que pregou e é o grande exemplo que ele deveria agora usar como aula, né? Não deixa essa coisa crescer, mas vai crescer e vai envolver o governo. E vai ficar claro que o governo escolhe ministros pelo prontuário, não pela folha corrida, pela folha de serviços prestados ao país, porque aí não há nenhuma. Amanhã, na cerimônia de posse de deputados e senadores, serão escolhidos os presidentes das duas casas do Congresso. Na Câmara, o presidente Arthur Lira, do PP, deverá ser reeleito. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, enfrentará Rogério Marinho, do PL, e Eduardo Girão, do Podemos. Ana Paula Henkel, pelo visto, a disputa vai ficar mesmo no Senado, e a pergunta é, né, será que Rogério Marinho tem votos aí para vencer Rodrigo Pacheco amanhã? Paula, as redes sociais aqui, o Twitter, desde ontem, aliás, tem uma hashtag que está nos trending, que é hashtag Pacheco não. E eu acho que o legado da última administração do presidente Bolsonaro, talvez até 1 ano, 2 antes, é esse legado do brasileiro estar gostando de política, né? E entender a importância, por exemplo, da cadeira de presidente do Senado Federal. Porque essa cadeira ela segura, amarra a nossa Constituição de uma maneira muito importante, mantendo aí a autonomia dos poderes, né, a independência dos poderes dentro da nossa Constituição, ali do contexto das ferramentas de freios e contrapesos, diante de tantos desmandos inconstitucionais, né, jurídicos. Eu conversava com um amigo hoje mais cedo, que é professor
de Direito, e era aniversário dele, eu liguei para dar os parabéns, perguntei como está a vida, e ele disse, olha, a vida está difícil para lecionar, porque nós lecionamos, nós damos uma matéria, e quando a gente abre os jornais, tudo aquilo que a gente ensinou na sala de aula é colocado na lata do lixo, até a própria Constituição. Então, hoje o brasileiro entendeu que para que a nossa Constituição seja respeitada, essa cadeira de presidente do Senado, ela é importantíssima. As redes sociais aqui, muita gente dividida, tem gente falando que Rogério Marinho talvez já tenha os votos necessários para derrotar Rodrigo Pacheco. Fato é que, se Rodrigo Pacheco continua como presidente do Senado, nós teremos aí um bom tempo de mais do mesmo, né? Inconstitucionalidades sendo chanceladas pelo Supremo Tribunal Federal e nenhuma ferramenta constitucional para que isso não aconteça. Silvio Navarro, você que conhece as entranhas de Brasília, diga lá o que está em jogo nessa disputa de amanhã, principalmente em relação à cadeira do Senado. Às vezes é melhor não conhecer essas entranhas de Brasília, Paula. Veja só, acho que a Ana resumiu bem. A disputa na Câmara, o jogo lá já está jogado. O Arthur Lira será reeleito, talvez com a votação, a maior votação já registrada para a eleição de um presidente da Câmara. O único oponente até agora é o Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deve ter, no máximo, os votos da bancada, ou seja, batem ali 10 votos, não passa disso. Então o Arthur Lira será o novo presidente da Câmara dos Deputados. E no Senado, sim, a disputa é acirrada. Os placares informais dão conta de que ele e o Rogério Marinho, junto com o senador Eduardo Girão, que também disputam, teriam de um lado e de outro 35 votos, mais ou menos. E o restante da massa seria de indecisos. Importante registrar que o voto é secreto, é sigiloso, portanto, os deputados, os senadores, eles podem dizer uma coisa e fazer outra, né? A gente sabe que em política, quando o voto é secreto no Congresso Nacional, trair e coçar é só começar. Então, é possível que tudo aconteça. Inclusive, o Rogério Marinho surpreender e sair vitorioso dessa eleição, o que seria já a grande derrota desse governo Lula, que mal começou. Tem aí 30 dias e a gente sempre lembra que há exemplos de uma grande barreira de oposição que o governo Lula sofreu no passado. Por exemplo, em 2007, no final do ano, dezembro, logo depois dos 5 processos de cassação do Renan Calheiros que foram engavetados, o Lula tentou prorrogar a CPMF, sofreu um duro revés no Senado. Também foi no Senado onde funcionou em 2005 a CPI dos bingos, batizada por ele de CPI do fim do mundo, porque ele investigou de tudo, né? Começou com caso Valdomiro Diniz, Loterge no Rio de Janeiro e acabou avançando até conseguir derrubar o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, no caso do caseiro Francenildo. Então, o Senado tem um histórico de ser uma casa que conseguiu, no passado, na era petista, montar ali uma muralha ao governo Lula. Talvez, e aqui espero que se repita, porque é uma oposição saudável, caso o Senado confirme essa trincheira. Sobre o Pacheco, pouco a acrescentar. Eu vou sempre recorrer ao personagem de Eça de Queiroz, o Pacheco, que nunca produziu uma obra, nunca fez um discurso, mas era celebrado porque o Pacheco era ilustre, tinha um imenso talento que nunca incomodou ninguém. Ainda nesse assunto, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, promoveu a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado durante um jantar em Brasília ontem à noite. Veja o que Marinho disse aos convidados. Nós precisamos fazer o contraponto. Nós precisamos moderar a avidez, eu diria, os excessos que nós estamos assistindo daqueles que estão chegando ao governo e que, no afã de impor a sua agenda, querem destruir o que foi feito de forma virtuosa a favor. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou. Ela fez uma chamada de vídeo com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada Caroline de Toni registrou o momento. Vamos acompanhar. E tudo começou lá em 2019, com vocês, vai continuar. E para imorrível, nós realmente
é cada vez mais participaremos do futuro do nosso Brasil. É uma honra, uma satisfação de ver refugir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil. Boa sorte a todos vocês. Se o Marinho estiver por aí, um abraço, Marinho. Vamos juntos. Ex-ministros do governo Bolsonaro, como os senadores eleitos Marcos Pontes e Tereza Cristina, estiveram no jantar. O senador Flávio Bolsonaro também marcou presença. Marco Antônio Costa, quero te ouvir em relação a essa disputa do Senado que ocorre amanhã em Brasília. Olha, Paula, eu acho fundamental que todo o esforço seja voltado para que exista, de fato, um reequilíbrio republicano. O que existe aqui é uma sanha autoritária de pessoas no executivo que têm o interesse de aniquilar opositores, de silenciar pessoas que se contrapõem a eles no plano das ideias, no plano acadêmico, no ambiente escolar. Quer dizer, a gente vive, do ponto de vista de guerra cultural, uma assimetria abismal entre conservadores e essas militâncias que estão super estruturadas e infiltradas no nosso tecido social. Mesmo que uma boa parte dos brasileiros, né, se considerem ou sejam conservadores na defesa de princípios e valores conservadores, você percebe que o establishment, o sistema, a imprensa, o ambiente educacional, ele foi dominado por isso. E o governo, principalmente o petista no poder, eles são muito eficientes em trabalhar com figuras de linguagem. É a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia. E você tem que ter alguém nesse ambiente que consiga, ao menos, travar pautas totalmente antidemocráticas que têm essa embalagem democrática, porque eles perceberam isso, né? Você embala com democracia, eu posso passar tudo que eu quiser, por mais autoritário, ditatorial, despótico que seja. Então, é importante que a eleição do Marinho aconteça no sentido exatamente de tentar restabelecer algum tipo de rito em termos de ordem da casa, dos processos legislativos da casa, e também para tentar fiscalizar o judiciário, que deve ser objeto de fiscalização pelo Senado, constante, e se imiscuir no papel, de fato, de fazer essa fiscalização de maneira efetiva, séria, constitucional, e, ao mesmo tempo, do próprio Poder Executivo, das nomeações que são feitas para as embaixadas, os próprios ministérios, para que você consiga, pelo menos, restabelecer um pouco. A gente caiu numa espécie de túnel do tempo. Eu não consigo acreditar que a gente está no dia 31 de janeiro e a quantidade de pautas extremistas que já foram aventadas e que querem ser objeto de institucionalização pelo PT é meio inacreditável. Então, o Marinho, na presidência do Senado, vai servir sim a um papel de reestabelecimento de algum reequilíbrio republicano. Ana, quer acrescentar uma informação? Eu queria sim, Paula, só trazer aqui para a nossa bancada que o brasileiro tem tanto pratinho para rodar, né, no cenário político, tanta coisa para prestar atenção, para estudar, para debater, e a gente não pode esquecer de nenhum pratinho, né? Tem que ir ali dar uma rodadinha nele, senão ele acaba caindo e quebrando. E eu acho importante, dentro desse contexto macro, é claro que a curto prazo, a curtíssimo prazo, talvez nenhuma medida seja mais importante do que a eleição do presidente do Senado, claro. Mas num contexto, eu não diria a longo prazo, mas até a médio prazo, a gente continuar com esse debate e também fazer pressão nos nossos parlamentares, é a discussão de outras medidas dentro do contexto político que que não deixe todos os nossos ovos em cima, dentro de uma cesta só. E aí eu trago, para ilustrar o meu comentário, um tweet do deputado Luiz de Orleans e Bragança, Luiz Felipe, que ele diz o seguinte: os freios e contrapesos entre os poderes não deveriam depender das pessoas que ocupam os poderes. A saída é mais gatilhos legais e referendos populares para frear as falhas dos maus.
Como não temos sempre, aguardamos longamente por uma nova eleição que traga os bonzinhos. Eu falo isso porque o deputado também ele propõe, dentro de um projeto de uma reforma política, o próprio recall, por exemplo. A gente não pode estar sempre esperando que um homem, o presidente do Senado, seja a única ferramenta para qualquer desmando do Poder Judiciário, por exemplo, vindo do Supremo Tribunal Federal, de algum ministro específico. Então, nós precisamos trazer essas ferramentas de ação política mais para perto do cidadão. O voto distrital é outro ponto que nós temos que continuar discutindo de maneira enfática para que isso aconteça no Brasil no médio e longo prazo, senão a gente pode trocar aí os parlamentares da Câmara e do Senado, que nós vimos que nos últimos 2 anos, mesmo diante das inconstitucionalidades cometidas por alguns ministros, nenhum pedido de impeachment foi sequer cogitado de ser debatido no plenário do Senado, e isso a gente precisa mudar. Augusto, eu quero te ouvir em relação a esse assunto, mas antes eu gostaria de acrescentar 2 informações. Primeiro, uma que chegou agora há pouco, que o MDB formalizou apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado Federal, e também o senador eleito e ex-ministro Sérgio Moro declarou no Twitter em quem irá votar para a presidência da casa. Disse, abre aspas, apoiarei Rogério Marinho, nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Em outro trecho, registrou admiração ao senador Girão, a quem considera um estimado amigo, mas considera que Marinho tem melhores condições de construir a maioria. E aí, Augusto? Olha, acho normal. O próprio Girão, o senador Girão disse na entrevista que ele concedeu a nós aqui, disse que quem fosse o menos votado apoiaria na segunda rodada o outro. Então, eu acho até que o senador Girão pode desistir da candidatura ainda na primeira rodada, né, no primeiro turno. Olha, pela primeira vez existe, em algum tempo, né, existe a possibilidade de o Senado eleger um presidente gauche, né, não esperado aí. Sempre, quando a eleição se aparecer, tem sempre um franco favorito. E desta vez, não. Eu procuro não confundir aí o que pode acontecer com o meu desejo. É evidente que eu torço para que o Pacheco seja substituído, porque a reeleição dele significa que o Senado vai continuar sendo presidido por um homem que fica de joelhos o tempo todo. Ele abriu mão de atribuições do presidente do Senado e fez com que o Senado tivesse confiscadas aí atribuições que são, segundo a Constituição, próprias, né, dos senadores. Acho que isso pode acontecer sim. O quadro mudou no Senado com a eleição de vários senadores de oposição agora, né, que são contrários ao governo do PT e ao Pacheco, o comportamento dele. Me parece que esses senadores votarão no Rogério Marinho, mas ele está discursando para os outros senadores, tá? Os que podem surpreender o Pacheco, né? Que acha que será reeleito, mas a diferença me parece pequena. O Pacheco foi eleito pelo Alcolumbre. O Alcolumbre é ele, ponto final, ali foi simples. Embora, era o Renan, né, o adversário. O Renan seja um homem poderoso no Senado e tal, o Alcolumbre estava forte, por ter sido presidente ali durante 2 anos. Desta vez o apoio do Alcolumbre atrapalha. Andou fazendo aí um monte de bobagens na montagem do governo Lula e pode pagar por isso. Agora, acho o discurso do Rogério Marinho correto pelo seguinte: é muito estranho um senador perder a chance de ampliar o seu cacife, de ser mais forte, de ser mais influente. Votar no Pacheco
é concordar com a perda da importância do Senado. Isso, o político que faz isso, tem um comportamento suicida que não combina, né, com o comportamento que se espera aí de um senador ou deputado, porque eles têm um instinto de sobrevivência muito mais agudo do que o homem normal. Opa, diga lá, Silvio Navarro. Não, eu ouvi o Augusto aqui lembrar do Rodrigo Pacheco, e como eu sei aqui que a nossa audiência está inclusive engajada nesse debate, e é muito bom que isso esteja acontecendo. A Ana citou agora esse despertar para a política, né, do brasileiro nos últimos 4 anos, mais ou menos, e veja, o Augusto narra uma cena aqui em que o Davi Alcolumbre venceu o Renan Calheiros. Aquela eleição também foi marcada por uma participação, especificamente nas redes sociais do brasileiro, para tentar impedir o Renan Calheiros de voltar à presidência do Senado mais uma vez, porque havia uma onda de moralização, anticorrupção na política brasileira por conta justamente da vitória do presidente Jair Bolsonaro naquela eleição. Foi uma eleição em que o Davi Alcolumbre era desconhecido, portanto conseguiu angariar esse apoio até popular, ficou sentado horas, 8, 9 horas na cadeira de presidente do Senado, porque se ele se levantasse, ele era secretário da mesa na época, se ele se levantasse, alguém sentaria lá e tentaria conduzir a sessão de uma outra forma para beneficiar o Renan Calheiros. Uma sessão marcada pelo primeiro furto transmitido ao vivo pela TV Senado, que a Cátia Abreu roubou a pasta para que ele não lesse o início dos trabalhos. Sobre o Rodrigo Pacheco, eu sempre repiso a questão do fenômeno Rodrigo Pacheco na política brasileira. Ele era um advogado mineiro que em 2014 foi eleito deputado federal com pouco mais de 90 mil votos. Ele era do MDB, portanto não causa estranheza esse apoio agora do MDB a ele. Chegou à Câmara dos Deputados, virou coordenador da bancada do MDB e, 2 anos depois, lançado candidato a prefeito de Belo Horizonte, perdeu a eleição, foi agraciado com o comando da CCJ, a maior comissão da Câmara, de Constituição e Justiça. E depois foi eleito senador, 2 anos depois, presidente do Senado, e no meio dessa confusão ainda teve gente que chegou a dizer que ele lembrava o Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek na velha mídia, e ele quase, por muito pouco, não disputou a presidência da República, sem nunca ter feito um discurso, um projeto, uma obra, nada que se tenha notícia de relevante. Diga lá, Augusto. O Pacheco, do Essa de Queiroz, é uma figura mencionada pelo Silvio, dizendo que nós temos um outro Pacheco aí do Senado. É uma figura que merece ser conhecida por vocês. Não deixe de ler a crônica do Essa de Queiroz, que entra esse Pacheco no livro Ilustre Casa de Rabi. Correspondência de Fradique Mendes, né? Que são correspondência de Fradique Mendes. Cartas ao senhor Molineux. Isso. Né? É o seguinte, resumidamente, em um minuto. O Pacheco, ele não falava nada quando era moleque e os amigos deduziram o seguinte, quem via, pois esse cara pensa, ele não fala porque ele está pensando, lendo. Aí quando ele entra na faculdade, estou resumindo, ele andava sempre com um livro embaixo do braço. O Pacheco não fala porque ele só lê. Então ele já ganha um emprego público. E vai crescendo porque cresce a fama de homem dedicado ao pensamento, à cultura, e nunca tinha dito nada. Aí ele vira ministro da Educação, né, que era lá ministro da Instrução Pública. E pela primeira vez, num debate, ele fala a seguinte frase, provocado por um deputado da oposição, dizendo que como ministro ele não tinha feito nada, ele disse a seguinte frase, que o Essa de Queiroz, com a ironia maravilhosa que tem, mas assim, que qualquer coisa aí causa impressão quando você quer acreditar na inteligência de alguém. Ele respondeu assim, espetando o dedo, jeito sempre tão seu, Pacheco esborrachou o homem temerário, o adversário, com esta coisa tremenda, aspas, ao ilustre deputado que me censura, só tenho a dizer que, enquanto sobre questões de instrução pública, Sua Excelência, aí nessas bancadas, faz berreiro, eu, aqui, nesta cadeira, faço luz.
Primeira frase do Pacheco. Nós temos um Pacheco piorado no Senado. Olha, lembrando também, Augusto, que esse Pacheco é golpista, né? De acordo com o Lula, Sim. Nós mostramos essa semana o voto dele no impeachment da Dilma. Perfeito. Bem lembrado, Ana. Piorou. Agora, 19h19, a gente tem mais um recadinho para você. É rapidinho, fique conosco, que na volta a gente vai comentar uma foto em que Arthur Lira aparece ao lado de líderes do PT, e eis que surge uma figura bastante conhecida aí na militância. A gente te conta já já. Pessoal, vocês sabiam que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? É aquilo que a gente costuma chamar de gordura acumulada em excesso no fígado e que pode, inclusive, matar. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse problema de gordura no fígado tem solução e de forma natural. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo, Paulo. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. E olha, quero dizer para você que tem solução sim. Existem 3 tipos de esteatose hepática: medicamentosa, alcoólica e não alcoólica. E é essa que preocupa. Primeiro, você precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando, você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e perroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional. E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial para quem tá acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733 que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente. O frete para você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, melatonina para ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? É importante. Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da Oiti. Ligue agora no 0800 020 1733. E de olho na reeleição, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e candidato a um segundo mandato, procura aproximar-se de adversários recentes. Ele se encontrou com líderes do PT, como mostra essa foto, em que Lira discursa ao lado de figuras como Maria do Rosário, Paulo Teixeira e Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara. Um pouco mais atrás, de camisa azul, aparece José Dirceu, ex-guerrilheiro, ex-ministro de Lula e ex-líder do PT. Nós resgatamos um vídeo em 2019, depois de encerrar uma temporada na cadeia. José Dirceu aproveitou um jantar em Curitiba para gravar uma mensagem dirigida aos militantes do PT. Veja um trecho do recado ao lado do companheiro Emídio de Souza, ex-prefeito de Osasco. Pessoal, como vocês estão vendo, nós estamos aqui hoje numa noite de muita alegria pela libertação do presidente Lula. E nós estamos aqui hoje com outro grande companheiro, nosso comandante Zé Dirceu, que também saiu hoje da prisão, graças à decisão tomada ontem pelo STF. E para nós é uma imensa alegria. E agora nós vamos ouvir pela primeira vez uma mensagem do companheiro Zé Dirceu nessa soltura. Alegria. Primeiro, por reencontrar o Lula livre. Segundo, estar aqui com o meu amigo, companheiro Emídio. Quero primeiro agradecer a todos vocês pelo apoio, solidariedade, presença amiga, mais do que camarada. E dizer que estou agora voltando para outra trincheira. Eu estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é para o Lula livre, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo. Uma boa noite para vocês, viu? Zé, antes do boa noite, você pode dizer o seguinte: você vai estar no Congresso do PT? Estarei lá.
Silvio Navarro, você que é expert aí nessa figura, inclusive escreveu um artigo para a Revista Oeste, lá na edição 97, nós resgatamos esse vídeo que estava inclusive no seu artigo. Comente aí essa cena de José Dirceu de volta e a cena do crime. Primeiro a foto, né? Você mostrou uma foto agora há pouco, uma reunião ali dos novos deputados do PT, aí você vê lá, estava o Paulo Teixeira, Maria do Rosário, eu vi também ali, olha lá, o Arlindo Chinaglia, o Rui Falcão ali no fundo, né? Olha, e o Zeca Dirceu, que é o filho do José Dirceu, será o novo... Não é um dado biográfico, é uma acusação. Filho de José Dirceu. Pois é, e é o novo líder dessa bancada do PT. Agora, quando você vê essas caras, você vê justamente o retrato de um velho Brasil, né? Um Brasil que a gente imaginou em algum momento que a Lava Jato havia varrido para sempre da nossa história política, mas que infelizmente eles estão aí, todos aí, envelhecidos, mas inclusive com as ideias velhas, e é disso que se trata. E o José Dirceu, nessa foto, só prova uma coisa, de que o PT já não esconde mais o José Dirceu. Esse é o grande ponto. Ele passou anos agindo nas engrenagens, nas sombras, atuando em uma eleição aqui, uma eleição ali, sempre tentando colocar aquela mão pesada dele na máquina do PT que ele preparou para a eleição do Lula 1. Ele comandou o projeto de poder do PT com Duda Mendonça e companhia em 2002. Então o Dirceu está de volta e a foto fica para registro histórico de que, de fato, voltamos. E aí, Augusto? Agora, não encontra uma vaga para ele no ministério, né? Ele já foi o capitão do time do Lula. Né? Segundo Lula, foi caçado injustamente. É o guerreiro do povo brasileiro, segundo os militantes. Bota na Casa Civil, né? Tem de reparar essa injustiça. O Zé Dirceu perdeu todas, é o comandante que perdeu todos os combates, com exceção da eleição que ele realmente coordenou, da campanha, que ele realmente coordenou em 2002. Aí começou a fazer bobagem, foi caçado e fica dando declarações que só mostram que a cabeça dele está estacionada em outro século, né? Como bem lembrou o Silvio Navarro. E eu só digo o seguinte, para os que chamam de comandante Zé Dirceu, uma tropa comandada pelo guerrilheiro de festim Zé Dirceu só consegue matar de rir e matar de vergonha os seus integrantes. Augusto, eu quero resgatar um trecho de um texto que você também escreveu aqui para a Revista Oeste, intitulado Retrato 3x4, não autorizado de José Dirceu, que você diz o seguinte: aos 75 anos, o homem que poderia ter sido e não foi tanta coisa, perdeu todas, perdeu quase tudo, mas não perdeu a pose. Tem uma biografia a preservar, vive recitando. José Dirceu, como também colecionou casamentos, deve-se deduzir de que de vez em quando alguma mulher enxerga uma biografia a preservar no alentado prontuário a esconder. Esse belíssimo artigo você encontra na Revista Oeste, junto também com o artigo de Silvio Navarro. E aqui a gente faz um convite a você que está nos acompanhando, gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante. É só entrar no site, digitar revistaoeste.com/assine, seguir um passo a passo, é bem simples. Ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, para acompanhar esses textos que nós estamos comentando aqui ao longo do programa Oeste Sem Filtro e outros textos dos melhores jornalistas do Brasil. Toda sexta-feira, uma edição digital exclusiva é lançada no site da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, por isso a sua assinatura ajuda a financiar projetos como o Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais e todo o nosso time de jornalistas independentes. Por isso, a gente convida você que está nos acompanhando, se inscrever na plataforma do Rumble e também assinar a Revista Oeste para acompanhar esse texto. Está belíssimo, Augusto. É um texto da nossa edição 04, lá do início. Vamos escrever a biografia não autorizada dele, porque a biografia oficial que ele lançou, eu até escrevi sobre dizendo o seguinte: vale tanto quanto o biografado, nada.
Ô, Augusto, um detalhe, né? Eles perderam a vergonha de ser chamados de corruptos. Você vê o ex-prefeito de Osasco, é o Emídio, naquele vídeo. Saiu da prisão. E eles dizem assim, está aqui, acabou de sair da prisão. Eles falam de boca cheia, ele acabou de sair da cadeia. Depois eles se deixam fotografar ali com o Zé Dirceu. Eles não têm vergonha, né, de ser fotografados com o Zé Dirceu. Ana, quer comentar o assunto? Olha, como já estamos aí para finalizar, quase lá para, né, a nossa despedida do programa de hoje, eu vou me despedir, então, puxando aí o passado, né, da série A Internet Não Esquece, A Internet Não Perdoa. Tá no ponto aí, Cris? A minha decisão se baseia no entendimento de uma parte considerável da comunidade jurídica brasileira, inclusive da respeitadíssima Ordem dos Advogados do Brasil, em respeito ao meu glorioso histórico PMDB de Minas Gerais e, sobretudo, em razão da vontade, uma vontade manifesta, clara e sincera do povo de Minas, terra de Tiradentes, e de todos os brasileiros, o meu voto é sim. Tá aí, vou roubar a frase do Silvio. Eles não têm vergonha na cara. E não vão ter. Esse vídeo a gente encerra, então, mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero começar me despedindo do nosso convidado especial aqui, Marco Antônio Costa. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado a todos da bancada. Amo estar na presença de vocês, admiro demais o trabalho da Revista Oeste. E para mim é uma honra estar na presença de pessoas tão ilustres e queridas. Silvio Navarro, amanhã vai chegar o dia aí da eleição, Senado e Câmara. Estaremos atentos, site da Revista Oeste, a fazer uma cobertura ostensiva. É isso aí, Paula. Estaremos atentos, acompanhando desde as primeiras horas da manhã até o desfecho das duas votações, na Câmara e no Senado, também aqui no Oeste Sem Filtro. Boa noite para você, boa noite, mestre Augusto Nunes, querida craque Ana Paula Henkel. Marco, muito bom a sua companhia, volte sempre. E obrigado a você que nos fez companhia também e nos faz companhia todas as tardes. Ana, acho que não me despedi, né? Quero dar boa noite aí a você. Boa noite, nossa âncora maravilhosa. Muito boa noite, Marco. Obrigada pela companhia hoje aqui com a gente. Craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Até amanhã. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio Navarro, minha querida parceira Ana. Boa noite, Marco, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. Boa noite à nossa audiência, quem nos acompanhou até agora. E queria mandar uma boa noite especial ao nosso Fiuza. Volte quando quiser ou quando puder, meu irmão Fiuza. Estamos aqui guardando o seu lugar. Augusto, acho até que valeria a gente, porque algumas pessoas no chat perguntaram, né, do Fiuza, da gente ler novamente o comunicado dele, tá aí fácil com você? Vou achar rapidinho. É esse aí, ó, esse aqui, esse, né, que tá virado, este. Aqui? Isso. Bom, vale a releitura, claro, do comunicado do Guilherme, que foi publicado no nosso site. Meus valiosos parceiros Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Paula Leal e grande nação Oeste. Saudade de todos. Resolvi enviar a vocês esta rápida nota para dizer que o nosso amor é eterno e para agradecer à direção da Oeste por estar sempre ao meu lado. Depois das férias, sigo tratando de questões judiciais que não são compatíveis, ao meu ver, com a minha participação no Sem Filtro neste momento. E estou feliz por ver o grande sucesso do programa. Aproveito para fazer um pedido a vocês. Alertem, por favor, a nossa maravilhosa audiência de que não estou me pronunciando em nenhuma rede, por nenhum canal ou perfil. Os que usam meu nome prejudicam a minha busca pela clareza e pela verdade. Obrigado a todos e bom trabalho. Guilherme Fiuza.
Com isso, a gente se despede do programa Oeste Sem Filtro. Lembre-se de fazer a inscrição aqui no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário, deixar o seu like. E logo mais, às 8h30 da noite, acompanhe aqui no canal As Liberais. A convidada de hoje é a economista Ariane Benedito. Uma boa noite e até amanhã.